Falando do pagamento. Pagamento, para nós no direito civil, significa a extinção da obrigação civil. Portanto, não é só aquele instituto onde, enquanto devedores, nós entregamos uma quantia, um valor em dinheiro ao credor. Pagamento, nesse caso, também significa que a obrigação civil de pagar aquele valor ao credor foi extinta. Mas é maior que esse conceito trivial do cotidiano que nós temos lá do dia a dia. Então, pagamento para o jurista, para o estudioso do direito civil, ou seja, no sentido jurídico, significa a extinção da obrigação civil. E aí nós podemos ressaltar a importância dessa matéria para a nossa disciplina, visto que ao longo da disciplina nós falamos de como fazer a obrigação civil, o que é a obrigação, que ela pode ser de dar, fazer ou não fazer. Mas a todo momento nós estamos identificando que essa relação entre devedor e credor, entre polo passivo e polo ativo para o cumprimento da prestação, é uma relação temporária, transitória, porque o objetivo é que ela seja extinta através do cumprimento. Portanto, esse pagamento, ou seja, extinção da obrigação civil, é o marco que vai identificar. Extinguiu, ok. Não extinguiu a obrigação civil, nós vamos ter as consequências da inadimplência. Então, inadimplente é aquele que não pagou, aquele que não concretizou o pagamento. Como consequências da inadimplência, nós temos perdas e danos, custas e honorários, se estivermos falando de uma ação judicial. Temos também a questão de juros, correção monetária, cláusula penal. Portanto, são consequências do inadimplemento, ou seja, do ato de não pagar. Então, a importância desse conteúdo para a nossa vida profissional é justamente saber se aquele devedor incide no pagamento ou não. Se o credor poderá cobrar as consequências que a gente vai observar lá no inadimplemento ou não. Entender como é que se qualifica, se caracteriza a extinção da obrigação civil. Pagamento também é denominado no direito de adimplemento ou de solver, solvência. Isso porque o termo adimplemento, ele advém da expressão ou da palavra que vem do latim solúcio, de solvere. Por isso que nós chamamos o pagamento de solver, de solvência. Quando nós falamos em pagamento, a ideia da extinção da obrigação civil que nos vem à mente, já de modo direto, e nós já sabemos que é mais que isso, mas que sempre vem à mente, é aquela em que se cumpre exatamente a prestação como combinado na obrigação civil original. Essa modalidade de pagamento nós chamamos de pagamento normal direto. Normal porque ele se dá com cumprimento, direto porque ele cumpre tempo, modo e lugar. Nessa modalidade, para que exista o pagamento, nós temos que encontrar 5 requisitos. Primeiro, deve existir uma obrigação civil anterior, o devedor deve ter a intenção de solver, deve haver o cumprimento da prestação, deve haver um solvens, então aquele que solve é o devedor, mas o devedor em sentido amplo, porque agora nós passamos a entender que não é só o devedor aquele previsto na obrigação civil que pode pagar, mas também outros sujeitos. E além da relação jurídica anterior, da intenção de solver, do cumprimento da prestação no tempo, modo e lugar, do solvens, que é o devedor em sentido amplo, temos o 5º elemento, que é o chamado accipiens. Então, accipiens é aquele que aceita o pagamento, aquele que recebe o pagamento. Esse é o credor em sentido amplo. Nós vamos também observar nessa discussão que além daquele credor previsto na obrigação civil, outras pessoas poderão receber de modo válido. Seguindo no nosso conteúdo, nós temos 2 espécies de pagamento, 2 espécies gerais
e duas subespécies de uma espécie geral. Então, as duas subespécies identificam que o pagamento, ou seja, a extinção da obrigação civil, pode ser normal ou anormal. Normal é o pagamento, extinção da obrigação civil com cumprimento da prestação. Anormal é o pagamento, ou seja, extinção da obrigação civil sem o cumprimento da prestação. Esse com cumprimento, ou seja, o pagamento normal, se subdivide em pagamento normal direto e o pagamento normal indireto. Pagamento normal direto é aquele cuja extinção com cumprimento se dá no tempo, modo e lugar previamente estabelecido em lei. E o normal indireto é aquele cujo cumprimento se dá fora do tempo e ou fora do lugar e ou fora do modo previsto em lei, mas por instituto jurídico que autoriza a extinção dessa obrigação civil. Então, vistas estas particularidades do pagamento normal direto, do pagamento normal indireto, que exemplos nós poderíamos trazer para fixar cada um deles? Então, se eu devo, por exemplo, para a Bruna R$100.000, vencimento da entrega dos R$100.000 no dia 30 de abril de 2020. Então, primeira situação, se eu pago diretamente a Bruna na data de hoje, combinamos que o pagamento será no lugar Balneário Camboriú, estou cumprindo a prestação, extinguindo, portanto, pagamento normal, direto. Por quê? Cumprimos devedora e credora exatamente como combinado na obrigação civil original, tempo, modo e lugar. Agora, imagina a seguinte situação, eu preciso pagar a Bruna hoje e não a encontro em Balneário. Amanhã, posso deixar para amanhã? Não, se eu não quiser arcar com as consequências da inadimplência, ou seja, arcar com as perdas e danos, juros, correção, multa. O que eu faço então? Posso fazer uso de um instituto, por exemplo, chamado pagamento em consignação. Ou seja, faço um depósito desses R$100.000 em Balneário Camboriú na data de hoje para quitar a dívida, para extinguir a dívida. Então, esse é um exemplo de pagamento normal, portanto, com cumprimento indireto. Cumpri o tempo, cumpri o lugar, mas não cumpri o modo, porque pelo modo eu teria que pagar diretamente a Bruna. Em razão do depósito, que é autorizado em lei a partir ali do 334, que a gente vai estudar lá do Código Civil, fica claro que extinta a dívida, flexibilizei, alterei o modo para poder cumprir. Visto o pagamento normal, direto e indireto, um exemplo também se faz necessário do pagamento anormal, que é aquela extinção sem cumprimento. Então, a extinção sem cumprimento é aquela que se dá, por exemplo, quando ocorre a prescrição de uma dívida. Então, imagina que a Bruna é dentista e há 5 anos atrás, portanto, lá em 30 de abril de 2015, eu fiz um tratamento com ela, dentário, e não paguei os honorários profissionais dela. Os honorários profissionais prescrevem em 5 anos. Se por acaso amanhã não que é feriado, mas no dia 4 de maio, a Bruna venha propor uma ação contra a Patrícia, cobrando esses honorários referentes ao tratamento odontológico. A dívida estará prescrita, porque se foi em 30 de abril de 2015 a contratação desses honorários, e em 5 anos, conforme o artigo 206, prescreve essa pretensão quanto ao pagamento da dívida, no dia 4 de maio estaria prescrita a dívida. Portanto, quando a Bruna, lá no dia 4 de maio do corrente ano, me cobra o pagamento do valor, eu vou dizer, olha, Bruna, não te devo mais, não há mais a dívida, ela foi extinta pela prescrição. Então, a prescrição é um exemplo de pagamento anormal. Um outro exemplo que nós poderíamos trazer de pagamento anormal é a nulidade
de uma dívida. Então, uma dívida nula em decorrência de simulação. Então, foi simulado um negócio, por exemplo, onde o pai vendeu para um terceiro, o pai tem 5 filhos, e ele quer beneficiar com uma parte maior que 50% um dos filhos lá na herança. Então, ele faz a venda de um determinado bem que ultrapassa esses 50%. A venda de pai para filha é possível de acontecer. Pelo que a gente observa lá no 496 do Código Civil, é válido, mas será anulável a venda caso os outros descendentes não concordem. Imagina que esse pai já sabe que um dos outros filhos não vai concordar com essa venda. Para evitar a anulação, esse pai vende para um terceiro, vende para um estranho, a família, o bem, já combinando que esse estranho vai repassar ao filho, que pretendia beneficiar com uma parte maior ali da herança. A diferença agora é que houve uma simulação. A simulação vicia o negócio com nulidade. Então, a nulidade é um ato que qualifica o pagamento normal, o pagamento anormal, porque se dá sem cumprimento. Então, se lá na frente esse filho vier a reclamar a entrega do imóvel, é um ato nulo, ele não tem elementos, ele não tem resguardado o direito que lhe permitem juízo cobrar a entrega do bem se houve a simulação. Vistas essas espécies, nós chegamos à discussão dos princípios que organizam a matéria. Então, falamos agora dos princípios do adimplemento das obrigações. Então, nós temos como princípios do adimplemento 4, que é o princípio da boa-fé, o princípio da integralidade, o princípio da pontualidade e o princípio da concretude. Primeiro, o que é um princípio? Então, lembrando que princípio é uma regra que pode estar positivada na legislação ou não, mas é uma regra que estabelece como deve ser o nosso direito. Essa regra, portanto, estabelece como as normas jurídicas que vão ser criadas deverão ser e como nós devemos, no direito, interpretar as normas jurídicas que já estão previstas, já estão no direito que é. Portanto, o princípio é aquela regrinha que nos informa de que modo criar normas jurídicas novas, de que modo interpretá-las. O primeiro princípio, que é o chamado princípio da boa-fé, a boa-fé objetiva, também chamado de princípio da legalidade, também chamado de princípio da diligência, é o princípio que estabelece que há uma presunção legal de que o devedor e o credor estão de boa fé entre si. Então, essa lealdade, essa probidade, ela é presumida entre as partes. O princípio da boa-fé, ele é previsto lá no artigo 113 do Código Civil e também no 422. E por essas regras legais, nós vamos ver que a boa-fé, ela é presumida, mas além de ser presumida, ela é presumida especialmente no momento em que constroem a obrigação civil, devedor e credor, e no momento em que aplicam, executam a obrigação civil, credor e devedor. Além do princípio da boa-fé, nós temos o princípio da pontualidade. Então, pelo princípio da pontualidade, o devedor e o credor deverão pagar e receber a prestação no tempo, modo e lugar previamente estabelecidos na nossa obrigação civil. Esse princípio, chamado princípio da pontualidade, também é identificado por parte da doutrina como o princípio da identidade ou da correspondência. O próximo princípio identifica a integralidade ou não divisibilidade. Esse princípio, assim como o da pontualidade, ele não vem positivado no nosso sistema jurídico, mas algumas normas jurídicas, muitas normas jurídicas, o
utilizam para fins de inspiração no cumprimento do direito. Então, se nós pensarmos da pontualidade, o próprio conceito que nós vimos há pouco é o conceito do pagamento normal direto e indireto. Ou seja, a gente tem que cumprir no tempo, modo e lugar. Essa é a ideia. Mas, para que exista a extinção da obrigação civil, se flexibiliza um pouquinho. Se o credor não quiser receber, porque falta com a boa-fé, ou porque não é encontrado, está em local incerto e não sabido. Então, flexibiliza esse princípio para poder resolver as questões do cotidiano. Já no princípio da não divisibilidade ou da integralidade, como foi no nosso material, nós verificamos que, se foi combinada uma prestação por inteiro, por mais que ela seja divisível, terá que ser cumprida nesse formato. Não pode o devedor exigir que se receba em partes, que o credor receba em partes o que foi combinado por inteiro. Então, esse princípio, ele inspira, por exemplo, o artigo 314 do Código Civil. Lá nós vemos identificado que a prestação não poderá ser cumprida em parte se foi combinada por inteiro. E por fim, temos o princípio da concretude. A ideia quanto ao cumprimento dos requisitos do pagamento, das espécies do pagamento, é que essa extinção da obrigação civil saia do plano teórico e passe a atingir o âmbito prático, a vivência das pessoas em sociedade. Portanto, o princípio da concretude interpreta a norma jurídica de modo a aplicá-la ao caso concreto, de modo que a gente possa ter a extinção da obrigação civil, de modo que a gente possa concluir o pagamento. Visto isso, pessoal, aqui é importante também destacar, antes de fazer o fechamento desse tema introdutório do pagamento, que a maioria das disciplinas, como nós já sabemos, ela inicia o estudo com os princípios. Por que que nós não iniciamos o direito obrigacional e a doutrina não inicia, na grande maioria dos doutrinadores, o direito obrigacional com os princípios? Porque nós precisamos primeiro entender o que é obrigação civil para chegar no pagamento. E o cerne de toda a matéria é justamente essa extinção que agora denominamos de pagamento. Ok, pessoal? Ficamos por aqui então. Um abraço.